Porque alguns cristãos, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, passam perrengue na sua vida financeira, tem problemas, né? Por que isso? É o que nós vamos ver à luz da palavra de Deus, o que pode estar acontecendo com essas pessoas. A primeira coisa que a gente deve se lembrar é que nós servimos a um Deus que é o justo juiz. Justo juiz. O seu trono está estabelecido sobre a justiça. Aqui em 2 Timóteo 4,8 diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Por um lado, nós temos um Deus que é o justo juiz. Por outro lado, nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Porque eu estou enfatizando a questão de servirmos um Deus justo, um Deus que é o justo juiz, e também que nós somos justiça de Deus. É porque é aqui que está a essência. Ora, nós somos representantes da justiça de Deus. Se servimos um Deus justo, nós somos representantes dessa justiça. E aquilo que nós fazemos que não está em linha com essa justiça, certamente sofreremos dano por estar agindo da maneira como estamos agindo. Salmo 37, 21, e depois vamos ler o 25, tem duas informações muito importantes para os filhos de Deus, para as filhas de Deus. Aqui diz o seguinte, no 21, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O ímpio toma emprestado, o ímpio toma emprestado e não paga. O justo se compadece e dá. E no 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Ou seja, a palavra do Senhor lá em Jeremias, né, no capítulo 5, 12, se eu não estiver enganado, diz assim que o Senhor vela por sua palavra para cumprir. Ele observa, ele está atento, ele tem compromisso. Jesus diz, nenhum tio sequer vai passar da palavra. E ele está dizendo aqui que, o salmista está dizendo que ele já está numa idade avançada, ele nunca, jamais viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Por que está ocorrendo então na vida de alguns aí? O primeiro deles, pessoas que vivem pegando dinheiro emprestado. As pessoas emprestam. Talvez você diga, mas você nunca pegou emprestado? Sim, pegar emprestado é uma coisa, pegar emprestado e não pagar é outra. Ou pagar, ou pegar dinheiro emprestado para gastar naquilo que não é pão, como diz a palavra, é outro problema. As pessoas pegam dinheiro emprestado para gastar naquilo que é supérfluo, porque querem alguma coisa de marca e precisam do dinheiro para aquilo, mas o que elas ganham não é suficiente para atender aquela demanda, então elas se lançam a fazer empréstimo ou usar o cartão de crédito. Se você não tem dinheiro para comprar, não compre. Tem muita coisa que não é pão, é supérfluo. Outra situação que eu vejo por aí que é um absurdo, são pessoas que já têm problema financeiro e aí fazem empréstimo na conta do pai, que é aposentado, na conta da mãe, que é aposentado, e fazem empréstimo no nome dos outros, porque já tem problema. E, infelizmente, as pessoas são tão pressionadas que acabam cedendo. Isso é errado, meu irmão. Isso é errado, minha irmã. Se a pessoa já não tem o seu recurso e ela vai lançar mão de pegar o recurso de outro, e muitas vezes nessa situação que eu acabei citando aqui, isso é errado. E aí é aquele problema familiar que é gerado porque fez o empréstimo, não pagou, é parente, é irmão em Cristo, tem problema. Sabe o que é isso? Falha na justiça, não está sendo justo. E aí não sabe porque as pessoas, a situação não se resolve. A palavra do Senhor diz que nós somos representantes da justiça de um Deus justo que nós servimos.
Outra situação que eu digo para você, não caia nessa tentação de ser fiador de alguém, principalmente em empréstimo. Se você é fiador de... Olha, quando a pessoa precisa de fiador para pegar um dinheiro, só se for algo bem exceção. Se não caia fora disso. Não importa se é irmão, não importa se é parente. Você vai ter problema, eu sei porque eu já tive problema com isso. Tudo por levar em consideração o lado emocional e não o lado espiritual. Se a pessoa está precisando de pegar um dinheiro, para quê que vai pegar esse dinheiro? Qual é a situação? Eu fico sabendo de coisas que é de arrepiar. Pessoas que pegam dinheiro emprestado e depois, quando tem o dinheiro para pagar, ao invés de pagar, levam o seu cachorro, levam o seu gato no pet shop, manda dar aquela geral, ao invés de pagar o que deve. Aí você vê problemas dentro da igreja, porque o irmão é tão achegado, está sempre na reunião de oração, está sempre nos eventos da igreja. De repente, aparentemente passou por uma situação difícil, pediu dinheiro emprestado e agora se esquiva do outro para pagar e depois se encosta em outro e pega outro empréstimo e depois vai para outro e vai para outro e vai colecionando problemas. Sabe o que é isso? Deficiência na justiça. Não é assim que deve funcionar a igreja. A igreja tem que ser o exemplo. Lá em Deuteronômio 28, 12 e 13 diz assim: o Senhor, note bem, o Senhor, ele está chamando a responsabilidade para ele. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Toda a obra das tuas mãos. Deus é justo, Ele está prometendo, Ele vai cumprir. Eu sou experiência viva disso, que Ele tem cumprido na minha vida. Por isso que eu estou ministrando essa palavra a você, para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E no 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Está lembrado do que está escrito lá em 2 Pedro, se eu não estiver enganado? Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está lá no Novo Testamento? Pois é, aqui, ó. E só estarás em cima e não embaixo, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Viu como o problema é a justiça? Viu que da parte de Deus ele nos vê como representantes da justiça e muitas vezes observamos as pessoas ignorando completamente essa justiça? Eles vão à igreja, eles fazem parte do coro, eles fazem parte da reunião de oração, eles são ativistas na igreja. Mas quando diz respeito a cumprir a palavra de Deus, ignoram. Tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade. Se tem recurso, compra. Se não tem recurso, se limite a manter a tua vida dentro do recurso que Deus está te dando. Porque é promessa dele que nós não vamos padecer necessidade. Se você tem um cartão de crédito, limite sempre a gastar aquilo que quando chegar a fatura você pague ela cheia. Você já viu quanto que é os juros do cartão de crédito? É um absurdo. É um sistema ímpio, é um sistema corrupto, é um sistema que não beneficia. Justiça de Deus, nós somos justiça de Deus. Seja justo. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos, veja só o que está escrito aqui, Romanos 13, 7, 8, e depois vamos ler o 13, diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Note bem agora no 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma. Sabe o que é isso? É um mandamento. É um mandamento. É justiça de Deus. Deus é um justo. Deus é o justo juiz. E nós devemos ser justos. É incrível como que as pessoas furtam as outras, sem se dar conta que estão praticando a injustiça. Tomam emprestado e não pagam. Eu não estou dizendo só dinheiro, não. Eu já perdi muitos livros que eu emprestei, até hoje não me devolveram.
tomam dinheiro emprestado e evitam de pagar. Quando tem um recurso, desviam o recurso para atender as mazelas, ao invés de cumprir com seu objetivo. Mentem, fala, olha, dia tal eu vou acertar com você aquele dinheiro que eu estou te devendo, e não aparece lá. E a pessoa dá aquela coçadinha na cabeça, fala, eu acho que eu levei os canos desse irmão, eu acho que eu levei os canos dessa irmã. Sabe que nós somos representantes da justiça de Deus, nós somos luz, luz, luz. Temos que brilhar, temos que fazer a diferença. Há problema sério de pessoas que compram e não pagam. Vai no bazar perto da esquina, da onde moram, compra lá suas coisas, uma vez paga, outra vez paga, depois o senhor anota aí que eu venho, e depois não voltam a pagar. Isso não é ser luz, isso é ser trevas. E aí é onde começa todo o problema, o perrengue financeiro na vida dessas pessoas. Elas não são justiça. Como vão querer a justiça de Deus nas suas vidas se elas não são justiça? Se elas agem num caminho contrário àquilo que a palavra do Senhor orienta. E ainda aqui no 13 diz assim, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem inveja, nem em desonestidades. Quando nós analisamos o texto que o salmista deixou registrado pelo Espírito Santo, ele diz assim, o Senhor me sonda e me conhece. Ele sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. A palavra ainda não saiu à minha boca e tu, Senhor, já conhece todas. E aí ele começa a descrever as maravilhas de Deus. Sabe o que eu vejo nesse salmo também? O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe a inclinação do nosso coração. Muitas vezes que o Senhor está analisando, esquadrinhando, não é o que estamos fazendo, mas com que intenção. Muitas vezes não sempre. Qual é a intenção? Portanto, ser representante da justiça de Deus é uma maravilha. Exercer, praticar essa justiça é uma maravilha. Sabe por quê? Porque Deus assume a responsabilidade de nos manter em todas as situações. Deus assume essa responsabilidade. E se nós estamos do lado de Deus, nós estamos com a maioria, ainda que aparentemente você pensa em estar só. Lá em Mateus 6:33, ele diz assim, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando perrengue na sua vida financeira, esquadrinhe, se posicione, procure as pessoas que você está devendo, procure as pessoas que você emprestou alguma coisa e devolva, são deles, e você vai ver que vai começar a mudar a situação na tua vida. Se você ganha X, se limite a gastar dentro desse X. Não pegue dinheiro emprestado. Se você pegou dinheiro emprestado de alguém, procure lá e pague. A palavra do Senhor, e ela não mente, ela diz, você vai ter para emprestar e não para tomar emprestado. Essa é a matemática de Deus. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você aceite essa palavra soprada pelo Espírito Santo na tua vida, porque o Senhor quer mudar a tua história na questão financeira, se você estiver passando por isso, mas você tem que se posicionar. Você tem que reconhecer que a maior falha está em você, não está em Deus. Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades, mas é da maneira dele, do jeito dele. Tem que estar em linha com a sua palavra. Se não estiver em linha com a sua palavra, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. É a palavra dele. Fique com essa palavra no teu coração e aí você vai ver que você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar as mãos. Lembra lá do texto de Deuteronômio? Toda a obra das nossas mãos. Não importa o que você faz. A promessa de Deus está naquilo que você bota a mão. É a promessa de Deus e ele vai abençoar. E você vai receber o seu recurso
para você viver uma vida abençoada sobre a face da terra. Amém e amém. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.